Olá, tudo bem com você? Robert Cronos aqui, e eu vim aqui com esse vídeo até um pouco mais sem edição mesmo, porque eu precisava muito falar sobre esse final de Westworld. Se você gostou do final do Westworld, comenta aqui embaixo. Eu vou comentar um pouco sobre a temporada e principalmente sobre esse episódio final que explodiu minha cabeça, gostei bastante, cara. Tô muito satisfeito. Se você estiver também, lembre-se de comentar aqui embaixo, ok? Então eu vou fazer a primeira parte do vídeo falando sobre alguns pontos importantes e depois eu vou retomar falando sobre alguns acontecimentos com spoiler. Quando eu for começar a dar os spoilers, eu vou avisar, beleza? Então vamos lá. Só não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e compartilhar se você gostou, para o YouTube saber que ele é relevante. E, inclusive, eu pretendo falar mais sobre ficção científica e sobre essas séries e filmes que abordam esse tema. Então não se esquece de se inscrever aqui, beleza? Primeiro, a temporada ela foi bem diferente das temporadas anteriores. Até então você teve uma construção que envolvia principalmente os parques da Delos. Então você tinha toda a ação acontecendo dentro dos parques e a gente não sabia o que acontecia no mundo exterior. Acontece que nessa temporada eles foram para o mundo exterior e até onde se sabe, nada foi dito a respeito disso, eles não estão numa simulação, como muitas teorias estavam colocando aí. Tanto numa simulação quanto possivelmente num parque da Delos, que seria aquele parque futurista que não aparece no site e tudo mais, e casa com todas aquelas teorias. Mas até então nada disso foi confirmado pela terceira temporada. A ver, não sabemos ainda. E aí, a ação ela se desenvolve toda fora dos parques, porque teve toda aquela revolução, e aí você tem toda aquela trama da Delos, você tem toda aquela trama ali do Serac, que ele entra como um elemento muito diferente daqueles de como a gente estava acostumado ali. Até então você não tinha um inimigo personificado da forma como o Serac se mostrou. E isso criou uma dinâmica bem diferente. Então a temporada ela chega até a ser um pouco estranha porque ela é muito diferente daquilo que a gente estava acostumado. Apesar de que a gente ainda tem Dolores, tem Maeve, tem alguns outros personagens. A principal personagem que entrou e que fez uma diferença muito grande foi o Caleb, que ele simplesmente não existia antes, e aí ele passou a ser parte da história e a gente começou a acompanhar ele como um dos protagonistas, e agora com o final da temporada deu para se perceber que ele vai realmente entrar para o elenco fixo, vai ser uma das participações mais importantes da série e provavelmente a gente agora vai começar a acompanhar mais o ponto de vista dele. Eu imaginava, da maneira como o sétimo episódio ali da temporada estava construindo, de que ele seria o grande vilão da próxima temporada. Mas isso provavelmente não vai acontecer e quem vai ser o vilão vai ser uma outra pessoa que eu vou falar daqui a pouco. Então não se esquece de continuar esse vídeo até o final, beleza? Então, gostei da temporada? Sim. Considero a terceira temporada um pouco inferior à primeira, porém superior à segunda. Porque a primeira temporada tinha aquelas linhas temporais e aquela bagunça toda, mas tinha uma construção legal. Já na segunda você tinha isso também, mas eu acredito que os roteiristas forçaram muito, né, os showrunners lá, a Lisa Joy e o Jonathan Nolan. Eu acho que eles forçaram muito aquela coisa do plot twist, plot twist, plot twist, explode cabeça. E por conta disso, a segunda temporada deixou a desejar, ficou um pouco confusa. Eu não gostei tanto. E essa ela foi um pouco superior. Eles mantiveram uma linha só de direcionamento ali, e isso é bem interessante, porque você consegue acompanhar melhor, mesmo que você tenha essas reviravoltas, que eu também vou falar daqui a pouco. E nessa temporada a gente acompanhou principalmente as histórias da Dolores, junto ali com o Caleb, a gente descobre alguns segredos com relação a isso. A gente acompanhou o Serac, que recruta a Maeve para poder capturar a Dolores, e a gente teve alguns outros personagens orbitando ali, que seria o William, a Hale e o Bernard, que estão com objetivos completamente distintos dos da Dolores. E agora eu fiz uma lista de coisas, né? Eu fiz uma lista de pontos importantes que eu considerei, principalmente com base nesse último episódio, para a gente discutir aqui. Então a partir deste momento vai ter spoilers e spoilers pesados. Se você não assistiu, assiste lá e depois corre aqui para você tentar entender ali qual foi a minha conclusão com base naquilo que eu vi, naquilo que eu entendi da temporada e do último episódio principalmente, beleza? Bom, chateado estou, fiquei um pouco triste que a Dolores morreu. Aquela Dolores que a gente conhece, Dolores revolucionária, Wyatt e não sei o que mais, que criou as outras cópias, ela potencialmente morreu. A série não deu a entender se ela tinha uma outra cópia ou se ela tinha
Uma outra cópia que eu falo é uma cópia daquela Dolores mesmo, tá? Não são as outras cópias da Dolores que ainda estão existindo aí. E inclusive uma das cópias dela apareceu no corpo do Lawrence, que é aquele cara lá do segundo parque de Pariah, que não sei das quantas, e ele tava lá com aqueles barris que no final do episódio são os barris que explodem naqueles prédios lá e começam a grande revolução da Dolores. Então esse ponto é interessante e até então, até onde a gente se sabe, ela infelizmente morreu. E o Rehoboam, ele foi desativado pelo Caleb. A Dolores, quando ela foi sugada lá para dentro através daqueles plugs, que estava todo mundo teorizando o que seria aquilo, na hora que ela entrou, ela deu acesso para o Caleb, e aí o Caleb desativou o Rehoboam, e dessa forma ele tirou o Serac de esquadro. Ele simplesmente excluiu o Serac, e aí agora o Serac ele já não tem mais controle sobre o Rehoboam. Outro detalhe interessante é que o Rehoboam ele que controlava o Serac. Então dessa forma, o Rehoboam é quem falava o que o Serac deveria dizer e tudo mais, e a Maeve ela percebe isso e começa a saber o que ele vai dizer antes mesmo dele falar, porque ela tem essa comunicação com a máquina e tudo mais. A Maeve ela se revolta contra o Serac depois que ele pressiona ela falando: filha, você vai fazer exatamente o que eu quero, não é o que você quer. E aí dessa forma ela fica muito puta, se revolta contra ele, ela consegue se livrar daquele controle que ele tem de prender ela, de impedir que ela se mova, e aí ela luta contra eles lá e deixa ele gravemente ferido, não sabemos se ele vai sobreviver. Mas considerando que agora ele vai ter menos importância, pode ser que ele não volte na próxima temporada, ou que ele morra, ou que talvez ele tenha importância agora que ele é o dono da Delos, mas aí vai ser uma outra história, vai ser uma outra coisa que eles vão ter que explorar na quarta temporada. O Bernard, ele obtém acesso àquele paraíso virtual que a Dolores colocou na cabeça dele, a chave, né, para ele poder ter acesso, aí ele consegue entrar e mostram ele entrando, não mostram o que acontece lá, só que no final é uma cena pós-créditos em que ele tá lá e aí você vê ele todo empoeirado, significa que passou algum tempo, a gente não sabe quanto tempo, a gente não sabe o que aconteceu com o Stubbs nesse meio tempo e o que aconteceu com o mundo nesse meio tempo, porque aparentemente ele passou talvez de alguns dias a algumas semanas ou talvez até mesmo meses. Então ele estava lá e voltou, e parece que ele voltou assim, travado, doido para destruir alguma coisa diferente tem ali, e isso ficou perceptível na maneira como ele estava aparecendo ali, meio, sabe, quando a pessoa tá assim, bem puta da vida. O mundo ele entra em colapso, como a Maeve fala, que é um novo mundo e tudo mais, e agora a gente não sabe direito como que as coisas vão seguir, mas agora que a Dolores ela deu livre-arbítrio para as pessoas, pode ser que as coisas tomem rumos completamente diferentes e a gente não sabe agora como é que vai funcionar essa dinâmica. Até porque o Caleb ele meio que se aliou à Maeve, então ele deixa de fazer parte da dupla com a Dolores e passa a ser duplinha da Maeve. Vamos ver como é que vai ser isso na quarta temporada, né? O William, o Homem de Preto, que estranhamente passou a maior parte da temporada vestido de branco, não sei se vocês perceberam, mas ele volta lá para poder tirar satisfação com a Hale, com a Dolores, que está no corpo da Charlotte, né? Inclusive, só um adendo aqui, essa mesma Dolores foi aquela que fez com que a outra Dolores fosse pega. Foi ela que derrubou essa Dolores porque ela estava puta da vida. Não ficou 100% claro se foi a Dolores ou se foi o Serac, mas ela se volta contra a Dolores e se torna uma ameaça maior. E, inclusive, vai ser essa Dolores que está no corpo da Charlotte, que eu acredito que vai ser a grande vilã da quarta temporada, talvez da quinta também. No final, o William aparece, aí aparece uma cópia dele, mas uma cópia com base nos dados dele que iam para aquele chapéu e tudo mais. Então você tem ali uma cópia do William que lutou contra ele, matou esse William original e agora mostra que ela tem um exército gigante, não se sabe de quê. Um exército de anfitriões, com certeza, mas você não sabe se são anfitriões daqueles que já tinham no parque, ou se são vários Williams, ou se são várias Charlottes, ou se são várias Dolores, a gente ainda não sabe. Bom, vai ser um plot bem interessante, porque pelo jeito ia ser um exército bem grande de anfitriões ali, né? E assim, após todos esses acontecimentos e muitos outros, que o vídeo ele ia ficar muito longo se eu fosse elencar cada um deles aqui, tornaram esse último episódio muito eletrizante. Eu acho que eles concluíram a história de uma maneira muito interessante, né? Toda aquela questão da Dolores estar ali enfrentando e tentando fazer a revolução e tudo mais, naquelas batalhas, eu acho que eles conseguiram concluir de uma maneira bem satisfatória. Logicamente que eu tenho adentos a fazer aqui. Essas séries como Westworld, se você já assistiu também séries como Altered Carbon ou La Casa de Papel, você vai saber que são séries mais militares.
E uma coisa que me irrita muito nessas séries é que eles fazem muitos tiroteios, tiroteio, briga, luta, que não sei das quantas, mas poucos dos personagens principais morrem. Então o cara toma 40 tiros e tá andando, mas o vilão, o figurante, quando ele toma um tiro, ele cai. Eu acho que eles poderiam tomar um pouco mais de cuidado com isso. Com relação à segunda temporada, eles diminuíram bastante a quantidade desse tipo de cena, mas ainda tem algumas, isso me incomodou um pouco. Mas fora isso e alguns outros detalhes, como algumas conveniênciazinhas bem pequenas de roteiro, fazem com que a história siga bem e não perca necessariamente o seu brilho. Foi uma decisão acertada eles terem feito em 8 episódios, deu para encaixar direitinho a história, ficou redondo, começou com o Roboam ali, chegou até o final com o Roboam com uma grande ameaça também. E tem só o detalhe de que a gente ainda não entendeu direito o que são aquelas divergências. Eu fiquei curioso para entender. Se você entendeu ou se tem alguma teoria sobre aquelas divergências todas, comenta aqui embaixo que eu realmente não entendi absolutamente nada daquelas divergências. E é isso, eu vim fazer esse vídeo mais simples mesmo, sem muita edição, sem muita firula, porque eu só queria debater um pouco esse assunto e eu queria saber a sua opinião. O que você achou da série? O que você gostou mais? O que você não gostou? Principalmente da terceira temporada. Eu agradeço muito que você tenha assistido o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo, curtir e de clicar no sininho das notificações também, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!